Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e ensino Bioquímica aqui nas redes sociais. Então já se inscreve aqui no canal porque toda terça-feira às 19 horas a gente tem uma aula nova aí para você. Nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura de carboidratos. Por que que todas as vezes que a gente vai ter a disciplina de Bioquímica, existe um tópico lá na ementa da disciplina, estrutura de carboidrato. Como que eu sei disso? Porque eu sou professora da Universidade Estadual de Maringá. Então, todas as disciplinas de bioquímica que eu vou dar ali, para zootecnia, para farmácia, biomedicina, biologia, biotecnologia, medicina veterinária, agronomia, todos eles têm na ementa estrutura de carboidrato. Por quê? Porque quando a gente estuda o metabolismo, que é a síntese e a degradação de um carboidrato, como que eu vou aprender a síntese e degradação se eu não sei qual é essa estrutura que é sintetizada? Qual é essa estrutura que é catabolizada? Então, o primeiro tópico ali, um dos primeiros tópicos que a gente vê dentro da disciplina é estrutura de carboidrato. É muito importante a estrutura de carboidrato, porque isso vai determinar também as funções que ela tem dentro dos organismos. Então, nós trouxemos aqui para você essa aula de estrutura de carboidrato. Vamos lá? Quando a gente vai falar de estrutura de uma biomolécula, a gente chama isso de bioquímica estrutural ou bioquímica das estruturas, que é estudar a química ali da estrutura da molécula, sabe? Por que que ela tem, como são divididos ali os carbonos, os hidrogênios, os oxigênios. Então, tudo isso entra na parte química da bioquímica, né? A parte estrutural mesmo dessa molécula, a parte molecular, beleza? Então, vamos entender o que são os carboidratos. Primeira coisa, os carboidratos são macronutrientes. Isso significa que nós, seres vivos, temos que consumir essa biomolécula em alta quantidade, porque ela é tão importante e ela é muito necessária. A gente usa muito carboidrato para fazer as atividades do nosso dia a dia. Então, por isso que entra nessa nomenclatura, né, nessa classe de macronutriente, que precisa ser ingerido em grande quantidade. Nós não somos iguais às plantas, que produzem ali o seu próprio carboidrato para usar como fonte de energia, né? Nós somos seres heterotróficos. Nós vamos precisar comer a nossa energia, vamos precisar obter energia da nossa alimentação, diferente das plantas que conseguem sintetizar através da fotossíntese, né, com a luz do sol. Nós não, nós temos que comer em alta quantidade para suprir as necessidades energéticas do dia. Então, por isso que ela entra nessa classe aí como um macronutriente. Quais são as biomoléculas e os macronutrientes que nós temos? Carboidrato, proteína e lipídio. Por isso que hoje a gente vai enfatizar, vai entrar fundo aí na estrutura de carboidratos. Bom, então carboidratos são as biomoléculas ali mais abundantes na Terra e a maior fonte de combustível energético da nossa dieta, né, da nossa alimentação, está presente aí o principal combustível das células. Então, nós temos que consumir em grande quantidade. Os carboidratos têm esse nome porque são carbonos hidratados. Tem moléculas ali de H2O ancoradas, ligadas aos carbonos dessa estrutura. Então, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, alguns deles possuem ainda, quando são carboidratos modificados, tem nitrogênio também, tem fósforo, enxofre, mas o mais comum é só encontrar carbono, hidrogênio e oxigênio por conta ali da sua estrutura molecular. Os carboidratos, eles são divididos na sua estrutura de acordo com o seu tamanho. Então, nós temos uma única unidade de carboidrato que a gente vai chamar de monossacarídeo. Mono significa um, sacarídeo, açúcar. Tudo que termina em sacarídeo é porque está falando de açúcar. Ah, um detalhe muito importante, vou até voltar aqui. Quando a gente fala de açúcar, açúcar é sinônimo de carboidrato. Não significa que seja doce. Às vezes a gente associa a açúcar doce. Não, tá? Não é assim. Açúcar é carboidrato, mas não necessariamente é doce. Isso é muito importante já deixar claro aqui, porque muitos açúcares não serão doce. E aí eu vou comentando com vocês no decorrer da aula
quais são esses que têm alto poder de dulçor e os que têm menor poder de dulçor. Então, olha só, os monossacarídeos, essa única unidade de açúcar, pode ser dividido em duas famílias, as aldoses e as cetoses. A aldoses é quando tem um monossacarídeo que é um aldeído. O que é um aldeído? Quem tem lá a carbonila, a dupla ligação com oxigênio no carbono da ponta da cadeia de carbonos. E tem as cetoses, que é quando é uma cetona. O que é uma cetona? A dupla ligação está no meio, né? No meio dos carbonos, no meio da sequência carbônica. Nós temos uma aula, vou deixar aqui para vocês, sobre as funções orgânicas, o que é um aldeído, o que é uma cetona. Assista esta aula se você tem dificuldade de entender essas funções orgânicas dentro das moléculas, beleza? É muito importante. Sempre falo, química orgânica, ela tá muito aqui na bioquímica. Então, às vezes, é mais difícil bioquímica porque você não teve a química orgânica lá do ensino médio mesmo. Então, assista essa aula. Tem uma playlist aqui também só de química orgânica para vocês conseguirem entender a bioquímica melhor e ficar mais fácil aprender ela, beleza? Então, esses são os monossacarídeos. Só que quando os monossacarídeos estão em água, que é na maior parte dos seres vivos, né? Porque os seres vivos são feitos de água, eles não ficam nessa estrutura linear, eles ficam nessa estrutura cíclica. Então, ocorre um processo de ciclização. Aqui vai acontecer uma ligação nova entre a hidroxila, que estava aqui no carbono 5, e vai fazer uma ligação aqui com o carbono 1, nesse caso. Então, vai formar aqui um ciclo, né? Uma cadeia cíclica com 6 elementos. Beleza? Então, em água fica assim, né? Então, a gente pode encontrar o monossacarídeo na sua forma cíclica e na sua forma linear, mas sabendo que nos seres vivos, como os seres vivos são feitos de água, todos eles estarão aqui na sua forma cíclica. Quem vai sofrer essa ligação nova aqui, né? Quem vai fazer a ligação nova, vai ser o carbono da carbonila. Então, se o carbono da carbonila, que era o carbono 1, vai ficar assim, uma estrutura cíclica de 6 elementos. Mas às vezes é uma cetona. Então, esse oxigênio aqui vai fazer uma ligação com o carbono 2. Então, no final das contas, aqui no processo de ciclização, vai formar uma estrutura cíclica de 5 elementos, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos fazendo parte da cadeia, fora aqueles que estão fora da cadeia, beleza? Lembrando, então, que em água todo mundo fica na sua forma cíclica, de 6 ou 5 elementos. Os monossacarídeos, eles podem se ligar covalentemente através de uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. Ligação glicosídica é a ligação que une um monossacarídeo no outro. Então, vamos supor assim, né? Estou aqui formando uma estrutura maior, com um monte de monossacarídeo ligado no outro. Qual é essa ligação que une um monossacarídeo no outro? A ligação glicosídica. Então, o carbono 1 de um monossacarídeo se liga com o carbono 4 de outro monossacarídeo. Então, fica uma ligação glicosídica 1,4, tá? E aí existem tipos diferentes de ligação glicosídica. Pode ser alfa ou beta, que é o que vai diferenciar aí se esse carboidrato é possível a gente digerir ou não. Lá dentro da nossa plataforma, nós temos várias aulas sobre os monossacarídeos. E lá nós explicamos certinho o que significa o alfa, o que significa o beta. Então, se você deseja se aprofundar, eu convido você a conhecer a nossa plataforma, que tem inúmeras aulas mais profundas aí para vocês se aprofundarem mesmo no conteúdo de bioquímica. Depois tem, então, os disacarídeos, que são 2 monossacarídeos ligados aí pela ligação glicosídica. Então, um exemplo é a sacarose, que é feito ali de glicose, que é um monossacarídeo, mais uma frutose. Então, eles estão ligados pela ligação glicosídica. A maltose é também um disacarídeo feito de glicose com outra glicose. Então, glicose são monos, frutose, monossacarídeo. Galactose, monossacarídeo. Com vários monossacarídeos, nós vamos fazendo os disacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. A sacarose é o açúcar de mesa, que a gente conhece, o açúcar cristal. A maltose, ela é feita ali a partir do malte para fazer a cerveja, né? Então, essa maltose, ela é consumida pelas leveduras para a produção do etanol para a gente consumir na cerveja. E a lactose também é um disacarídeo feito de galactose
E glicose está presente aí no leite, né? É o carboidrato do leite. Já vi muita gente falar que lactose é a proteína do leite. Não, gente, pelo amor de Deus. Lactose é um carboidrato, é o açúcar do leite, o carboidrato do leite. Não confundem, não quero vocês confundindo aí, mas não. Depois tem os oligosacarídeos. O que são os oligos? São estruturas ali que têm de 3 a 10 monossacarídeos. Então, nós temos a rafinose, que tem 3 monossacarídeos, todos eles sempre ligados pela ligação glicosídica. Tem a estaquiose, que tem 4, tem a verbascose, que tem 5. Então, todos eles estão ligados ali por ligações glicosídicas e pode ter ali de 3 a 10 monossacarídeos nesse oligosacarídeo. Esses oligosacarídeos, eles estão presentes principalmente nos grãos, no feijão. Tem algumas pessoas que sentem flatulência depois de comer feijão. Essas pessoas que sentem essa flatulência depois de comer feijão é porque esses oligosacarídeos estão ali sendo fermentados pelas bactérias do intestino. E aí as bactérias usam esses oligosacarídeos como fonte de energia para elas e produz CO2, produz metano, que são gases ali do próprio metabolismo da bactéria. Então a barriga incha, fica estufado, fica com dor. Por que isso? Porque nós não temos enzimas, algumas pessoas não têm enzima, tem uma baixa atividade da enzima que digere esses carboidratos. Então, esses carboidratos ficam inteiros ali e as bactérias fermentam esses carboidratos. Por isso que muitas pessoas aí ficam, né, com flatulência depois de comer feijão e é indicado aí a gente deixar o feijão de molho para extrair esses oligosacarídeos. Já vi também muita gente falar que é o fitato e tanino que causa essa flatulência. Não é. São os oligosacarídeos. Fitato e tanino a gente tem que tirar para não interferir na absorção de minerais, mas não são eles que deixam a gente com flatulência. Quem deixa a gente com flatulência são os oligosacarídeos, porque eles são fermentados ali pelo intestino. E tem, por fim, os polissacarídeos, que são estruturas imensas, cheias de monossacarídeo. São moléculas enormes, né? São polímeros, ou seja, são unidades repetidas aí de monossacarídeos. Então, eles têm alto peso molecular, ou seja, são moléculas grandes, e eles podem ser linear, então tem aqui, né, um monossacarídeo ligado no outro, ou podem ser ramificados, ó, igual o ramo de árvore mesmo, tem uma ramificação aqui. Então, um dos principais polissacarídeos que a gente conhece é o amido. Ele é um polímero de glicose, só de glicose, e ele tem a sua estrutura linear e a sua estrutura ramificada. A estrutura linear a gente chama de amilose e a estrutura ramificada é chamada de amilopectina ali do amido. Então, o amido está presente aí no batata, na mandioca, no arroz, né? Faz parte aí da reserva de energia dos vegetais. Tem também os heteropolissacarídeos. Homopolissacarídeo é quando esse polissacarídeo é feito somente de um tipo de mono. Inclusive, lá na nossa plataforma, tem a aula diferenciando os hetero e poli, assim, com mais detalhes, tá? Os heteropolissacarídeos, eles são, assim, chamados porque eles têm tipos diferentes de monossacarídeos, como a pectina. A pectina é uma fibra. Lá na plataforma tem um módulo só sobre fibra para vocês, mas a pectina, ela é considerada aí é um carboidrato, só que a gente não digere, por isso que é uma fibra, e ela, como ela é uma molécula que tem um monte de oxigênio, ela retém água. Então, ela forma como se fosse um gel, tanto no nosso intestino, ajudando ali a gente a diminuir a absorção de alguns nutrientes, para manter ali o movimento certinho do bolo fecal, se sentir mais saciado, enfim, usado aí na parte da nutrição, mas ele também é aplicado em alimentos para formar essa estrutura de gel, para deixar o alimento mais viscoso. Então, ele é muito aplicado em geleia, muito aplicado em compota, né? Aquelas coisas para ficar mais cremoso, assim, sabe? Então, ele é aplicado aí na indústria de alimentos. Quais são as funções dos carboidratos? Nós temos reserva de energia. O amido é a reserva de energia vegetal. É um polissacarídeo cheio de glicose que vai, então, funcionar como reserva de energia dos vegetais. Tem também a reserva de energia dos animais, que é o glicogênio. O glicogênio ele também é cheio de glicose
e ele está lá estocado no fígado e no músculo dos animais, inclusive o nosso. Os dois, tanto o amido como o glicogênio, são polissacarídeos feitos de glicose e têm a estrutura ramificada. Então, se tiver faltando energia, por exemplo, para os animais, se o animal estiver em jejum, se eu estiver em jejum, eu preciso manter a glicose no meu sangue sempre na quantidade ideal, porque alguns tecidos só usam glicose como fonte de energia. Então, o que o meu fígado e o meu músculo faz? O músculo quebra o glicogênio para ele usar como fonte de energia e o fígado vai fazer a quebra desse glicogênio para liberar essas glicoses para o sangue, mantendo a nossa glicemia em níveis normais. E é por isso que o seu sangue nunca vai ter uma glicemia zero, né? Tem certeza aí que você já fez um exame de glicemia. Se você não fez, tá na hora de fazer, tá? E aí, por que que a sua glicemia nunca dá zero? E se der zero, você já, né, foi de arrasta para cima faz tempo? Porque tem um estoque de glicose, que é o glicogênio lá no seu fígado, para manter essas glicoses ali sempre disponível para você, para suas células usarem. Outra função que os carboidratos têm é a função de estrutura. Faz parte ali da estrutura dos artrópodes, do exoesqueleto dos artrópodes, a quitina. A quitina é um polímero também, é um polissacarídeo. Sabe quando você mata a barata assim, faz aquele crack? Esse crack é a quitina que você está quebrando. Então faz parte da estrutura do inseto. Tem também a celulose. A celulose ela é um polímero cheio de glicose também, só que ele é uma estrutura linear, não o amido, não igual ao amido que é ramificado. E ela forma essas placas assim, que dá essa rede de estrutura na parede celular vegetal. Então, a celulose está presente aí nas plantas, nos vegetais, né, onde a gente consegue fazer o papel a partir da celulose. E para os animais, ela é uma fibra, porque a gente não consegue digerir a celulose. Então, o que são fibras? São carboidratos, só que são carboidratos que a gente não digere, por isso que são classificados como fibras, beleza? Toda fibra é um carboidrato. Além de função energética, além de função estrutural, tem outras funções também que os carboidratos podem ter, como fazer parte da estrutura da molécula de energia que a célula usa, que é o ATP, e também fazer parte da estrutura do nosso DNA e do nosso RNA. Então, por exemplo, lá no ATP, adenosina trifosfato. Lá na adenosina tem uma ribose aqui, ó. E essa ribose é um monossacarídeo, é um açúcar, então está presente aí na estrutura do ATP. No DNA e no RNA também tem um monossacarídeo, também tem uma pentose, que é a ribose no caso do DNA, do RNA, desculpa, e no caso do DNA é uma desoxirribose. Então eles também fazem parte da estrutura de moléculas que são imprescindíveis e essenciais para o bom funcionamento do ser vivo. DNA, RNA, ATP, que é a molécula de energia da célula. Então, olha só, mais uma função dos carboidratos importantíssima. Além disso, eles também funcionam como moléculas ali que sinalizam, moléculas que dão informação. Eu falo assim, que as células, elas não têm olhos, não têm ouvidos, não têm boca. Como que elas conversam entre si? Como é que elas se comunicam? Então, precisa existir alguma coisa ali na membrana das células para que elas consigam se comunicar, para que elas consigam fazer uma comunicação entre elas, igual eu estou fazendo aqui com você. Então, para isso, existe na membrana da célula, ó, então a gente tem aqui a membrana da célula, e existe algumas proteínas que ficam ancoradas aí na estrutura da membrana da célula, que é o glicocálice. O glicocálice é essa estrutura cheia de proteína na membrana da célula. E nesse glicocálice, nessas proteínas, podem estar ligados a alguns carboidratos. Por isso que a gente chama isso aqui de glicoconjugado. O que é um glicoconjugado? São carboidratos ligados a estruturas que não são carboidratos, como as proteínas e também como os lipídios, ó. Existem alguns carboidratos que podem estar ligados direto ali na bicamada lipídica da membrana. Então, isso são glicoconjugados e eles participam dessa comunicação, desse reconhecimento de uma célula com a outra, já que as células não têm olhos, não têm ouvidos, não têm boca. Então, elas precisam ter esses braços aí, vamos dizer assim, na membrana para que elas consigam se comunicar. Por que que a gente precisa entender a estrutura de um carboidrato? Porque nós vamos precisar entender o metabolismo. Os carboidratos, eles estão presentes aí, vamos supor que você é da área da saúde. Eles estão presentes aí no soro que a gente consome, no nosso alimento,
Se faltar carboidrato, pode ter uma doença. Enfim, é, envolve tudo, porque os carboidratos são as principais fontes de energia da célula. Então, a gente precisa entender de carboidrato quando a gente está falando de exercício físico. Então, talvez você é educador físico. Como que você sabe se o paciente, se o seu cliente ali vai ter carboidrato, vai ter energia suficiente para fazer aquele exercício? Tem que entender do metabolismo do glicogênio, que é o polissacarídeo de reserva de glicose. Então, tem muitas vias metabólicas que nós estudamos dentro do metabolismo: glicólise, gliconeogênese, glicogenólise, glicogênese, todos eles envolvem metabolismo de carboidratos. Então é muito importante entender a estrutura para que você consiga entender depois o metabolismo. E muitas disfunções do metabolismo acontecem também por alteração aqui de alguma via metabólica, né? Esse aqui é o mapa mental das vias, né? Muita via metabólica que a gente tem, são muitas reações que as nossas células fazem, inclusive tirar a energia do carboidrato, inclusive guardar energia na forma de carboidrato. Então, os carboidratos são muito importantes. Lá dentro da nossa plataforma, tem uma aula sobre como que nós digerimos os carboidratos e aqueles que nós não digerimos, que são as fibras. Tem também todo o metabolismo, então glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, gliconeogênese, glicogenólise, glicogênese. Tem várias aulas lá dentro e uma aula sobre cada via. Então, se você deseja se aprofundar e entender como que funciona o metabolismo, convido você a conhecer a nossa plataforma. Se você gostou dessa aula e entendeu ali as estruturas principais de um carboidrato, por favor, peço a sua ajuda para curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou e segue a gente lá no Insta também, tá bom? Toda terça-feira, né, nós trazemos aulas novas aqui para vocês às 19 horas, então se inscreve aqui no canal para ficar por dentro das próximas aulas aí que estão vindo. Nós já temos várias aulas aqui no canal para você aproveitar e dominar a bioquímica de uma vez por todas, tá bom? Um beijo para você, até a próxima aula.